Olá, eu sou a Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema de hoje será as glândulas endócrinas humanas. Bom, nós já falamos sobre o sistema endócrino, né, que ele é responsável, é um conjunto de órgãos que são responsáveis por produzir substâncias que são chamadas de hormônios. Esses órgãos responsáveis por produzir esses hormônios, eles são chamados de glândulas endócrinas. Essas glândulas, elas possuem secreções, né, os nossos hormônios, que são lançados diretamente na nossa corrente sanguínea. No nosso corpo, o conjunto dessas glândulas forma o que nós chamamos de sistema endócrino. Como vocês podem ver na figura, o sistema endócrino ele é formado pela glândula pineal, o hipotálamo, a hipófise, o pâncreas, as glândulas suprarrenais, os testículos e os ovários. Os órgãos do sistema endócrino, eles servem para o controle do nosso sistema nervoso autônomo. Além disso, ajudam na regulação da nossa temperatura corporal. Regulam o nosso comportamento emocional, então é através dos órgãos do sistema endócrino que nós controlamos ou não as nossas emoções. Regulam o nosso sono e a nossa vigília, ou seja, regulam quando a gente deve dormir e quando a gente deve ficar acordado, o nosso ciclo circadiano. Regulam a ingestão de alimentos, a ingestão de água, a diurese, quando a gente precisa ir ao banheiro, né? E regula também todo o nosso sistema endócrino e a relação e a regulação dos nossos ciclos circadianos. Um dos principais órgãos do nosso sistema endócrino é a hipófise. A hipófise ela também pode ser chamada de glândula pituitária. A hipófise ela é formada por duas glândulas, né? Como se é uma glândula só, mas ela é subdividida. A hipófise anterior, que nós chamamos de adenohipófise, e a hipófise posterior, que nós chamamos de neurohipófise. Elas são responsáveis por produzir alguns hormônios, né? Como, por exemplo, o adenocortitrófico, que estimula a liberação de hormônios pelo córtex até as glândulas suprarrenais, hormônios do crescimento, que ajudam ao desenvolvimento dos ossos, das cartilagens e aceleram o crescimento dos organismos, o hormônio folículo estimulante, ou nosso FSH, que no caso do homem promove a espermatogênese e no caso da mulher estimula o crescimento dos folículos ovarianos, além de também ajudar no caso da formação da sexualidade, né? No caso das meninas, ajudam no crescimento das mamas, né? No crescimento de pelos, nos meninos, na puberdade, ao crescimento do rapaz, a diferenciação da voz, e também o hormônio luteizante, que no homem estimula a produção de testosterona e na mulher atua na maturação do folículo ovariano e na ovulação. Ou seja, é esse hormônio que ajuda lá na produção, na maturação do nosso ovócito, né, que se transforma em óvulo, e também na nossa ovulação, ou seja, na parte em que o nosso óvulo se transforma apto a receber o espermatozoide e caso não receba, ocorre o processo de menstruação. Além disso, ele também secreta o hormônio tireoestimulante, que estimula, né, a secreção dos hormônios da tireoide. Então, essa glândula também estimula a produção de hormônios e a excreção desses hormônios lá da tireoide. A prolactina, que é a produção de leite das glândulas mamárias. Bom, a hipófise, ela fica ligada ali perto do hipotálamo, tá? Ela fica ligada ao hipotálamo, que também é outra glândula muito importante. Existe também a glândula pineal, né, que é responsável pela produção da melatonina, que é o hormônio melatonina. Esse hormônio, a principal função dele é atuar na regulação do sono. Além disso, ele também possui funções
anti-inflamatórias, antitumorais e antioxidantes. Como vocês podem ver, o hipotálamo, a glândula pineal fica logo abaixo do hipotálamo e do lado oposto da glândula pituitária, né? Ou seja, da nossa hipófise. Todas essas glândulas ficam localizadas no nosso crânio, tá? Existe a nossa tireoide, né? Que fica localizada já no pescoço. Ela é responsável por secretar alguns hormônios como a calcitonina, que serve para diminuir os níveis de cálcio no sangue. E também a tiroxina, que atua no metabolismo e na respiração celular, e a triiodtirina, que atua no metabolismo e também na respiração celular. Não sei se vocês já ouviram falar em dois casos, né, do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Quando existe um aumento da produção de hormônios da tireoide, ocorre o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele aumenta, né, o volume da tireoide e causa perda de peso, olhos mais ressaltados, sudorese, e o pescoço fica inchado, porque a tireoide aumenta. E também ocorre a baixa produção desses hormônios pela tireoide, que nós chamamos de hipotireoidismo. Quando isso ocorre, alguns sintomas são cabelo ressecado, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. E além disso, a tireoide ela fica diminuída. Esse hiper e hipotireoidismo, eles podem ser causados por algum desequilíbrio, né, durante a produção de hormônios ou também por algum caso de nódulo na tireoide. Existem as glândulas acessórias à tireoide, que são chamadas de glândulas paratireoides, né, que elas são responsáveis por produzir o paratormônio, que é responsável por aumentar os níveis de cálcio no sangue, né? Então, se lá na tireoide ela produz um hormônio que é capaz de diminuir o cálcio, a quantidade de cálcio no sangue, as paratireoides elas produzem um hormônio capaz de aumentar esses níveis de cálcio no sangue. Existem também as nossas glândulas suprarrenais, que ficam próximas ao nosso rins, né? Essas glândulas suprarrenais, elas estão divididas em córtex suprarrenais e medula suprarrenal. Como é que isso ocorre? Se a gente dividisse uma glândula suprarrenal, fizesse um corte nela ao meio, nós íamos perceber que o córtex suprarrenal, ele é como se fosse o envoltório, a parte de fora, né, dessas glândulas. E a medula suprarrenal seria a parte de dentro. Então, o córtex seria o que envolveria a medula. É como se fosse um tecido que envolvesse essa medula. O córtex suprarrenal, ele produz a aldosterona. A aldosterona é um hormônio que promove a reabsorção do sódio, garantindo o equilíbrio eletrostático no nosso corpo. E também ela produz o cortisol. O cortisol ele serve para aumentar a concentração de glicose no nosso sangue e também para mobilizar os aminoácidos do músculo, né, do músculo esquelético para o fígado, ou seja, ele leva os aminoácidos do músculo esquelético até o fígado. E nós temos a nossa medula, né, da suprarrenal, que é a medula da glândula suprarrenal. Essa medula ela produz a adrenalina, né, que ajuda a promoção do estímulo cardíaco e aumento também dos níveis de glicose no sangue, e a noradrenalina, que atua principalmente como vasoconstritor, ou seja, ela serve para contrair e relaxar os vasos sanguíneos. Como vocês podem observar na figura, nós temos duas glândulas suprarrenais, que é a glândula adrenal do lado direito, que fica logo acima dos rins, e a glândula adrenal esquerda, que também fica logo acima do rim esquerdo. Essas duas glândulas que são as glândulas suprarrenais. Nós temos também o nosso pâncreas. O pâncreas ele faz parte do sistema endócrino e também faz parte do sistema digestivo. No sistema endócrino, ele serve para produzir a insulina,
né? No caso, a insulina, ela ajuda a aumentar a captação de glicose nas células e também ajuda na síntese do glicogênio e estimula a síntese de proteínas, estimula a formação de proteínas. Além disso, ela também serve para a produção de glucagon. O glucagon, ele serve para a síntese de glicose pelo fígado, né? Ele é um hormônio que ajuda o fígado a quebrar as moléculas de glicose. Existe também os nossos testículos, né? No caso do homem, que serve para a produção de testosterona e a testosterona ela ajuda no desenvolvimento de características masculinas, sexuais masculinas, e estimula a produção dos espermatozoides, né? A espermatogênese. E no caso das meninas, os nossos ovários, né? Que são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona. O estrogênio ou estrógeno, ele promove o desenvolvimento de características sexuais femininas e também o aumento do tecido que reveste o útero, ou seja, o aumento do endométrio. E a progesterona, que promove o desenvolvimento das características sexuais femininas e garante a manutenção do endométrio. A progesterona ajuda lá, né, se o endométrio vai ser mais alargado, se ele vai ser mais grosso ou se vai ser um endométrio mais fino. Bom, no nosso Exercitando nós temos uma questão interessante. Os hormônios, eles são definidos como substâncias produzidas pelas chamadas glândulas endócrinas. O conjunto dessas glândulas forma o conhecido sistema. Letra A, nervoso. Letra B, locomotor. Letra C, sensorial. Letra D, endócrino. Ou letra E, linfático. E aí, pessoal, qual vocês acham que está correto? Bom, os órgãos, né, do nosso sistema endócrino servem para secretar hormônios. Então, o nosso sistema endócrino, ele é formado por um conjunto de glândulas que são responsáveis pela produção e excreção dos hormônios em nosso corpo. Certo? Então, a resposta correta é a letra D. Bom, agora que você já conhece o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse também a nossa plataforma Eduque. Obrigada!